Bem, vamos iniciar mais uma resolução de questões do vestibular seriado. Dessa vez a gente vai falar sobre o efeito estufa. Nessa tirinha daqui, é uma tirinha que fala sobre os gases estufa e as consequências, onde o menino pergunta o que é esse tal de efeito estufa. Aí ele fala que dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor e derreter as calotas polares. Aqui ele fala das consequências. E aqui ele fala, claro que você já vai ter batido as botas, eu não, que belo planeta vocês estão deixando para mim. E no final a mãe questiona ele porque ele quer ir de carro para todo lugar. Aí ele explica dizendo que não falaram nada sobre as calotas polares. É uma trilha até engraçada. E que ele fala, a mensagem veiculada se relaciona principalmente à emissão de. Aí aqui ele fala quais são as substâncias que estão associadas ao efeito estufa. A gente vai lembrar aqui que o efeito estufa é um efeito natural do planeta Terra, que é ocasionado por uma grossa concentração de gases. Tá? Então vai ter gases aí para proteger o planeta Terra. E esses gases eles formam uma grossa camada que retém a maior parte dos raios solares. Tá? Eles são responsáveis pela absorção desses raios. Esse processo é responsável por manter a temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Sem ele, certamente nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência seria afetada. Tá? Então, o efeito natural, o efeito estufa é um fenômeno natural. Eu vou tirar aqui da frente, vou sair daqui da frente para a gente ver aqui a explicação aqui. Deixa eu colocar aqui em cima. Eita, tá aqui em cima, não é esse aqui não, sou eu aqui, pronto. Aí aqui ele fala dos principais gases, tá? Qualquer um desses gases aqui são componentes do gás estufa. Alguns estão em maior concentração, são mais responsáveis do que outros. Então, por exemplo, o dióxido de carbono é o maior responsável pelo efeito estufa, é o maior em concentração. Aí a gente pode dizer que tem o metano também, e a gente pode dizer que tem o CFC, e pode dizer que isóxido de nitrogênio. Tá? Os outros aparecem mais em menor concentração. Então, se aparecer qualquer um desses daqui, sim, está correto, faz parte do efeito estufa. Só que uns em maior concentração do que outros. Então, vapor d'água, monóxido de carbono, dióxido de carbono, que é o principal. Tá? Falar em efeito estufa, está falando de dióxido de carbono. CFC, que são aqueles compostos obtidos ou produzidos a partir de aerosol e sistema de refrigeração. Óxido de nitrogênio, pode ser o NO2, NO, N2O. Tá? O enxofre, dióxido de enxofre e o gás metano. Tá? E como é esse processo do efeito estufa? O efeito estufa, como já foi falado, é um processo natural em que os raios solares incidem na Terra e parte é refletida e dissipada, e a outra parte ela fica no planeta Terra porque ela não consegue ultrapassar essa grossa camada formada por gases. Então a estufa é formada para justamente absorver esse calor proveniente do Sol. Tá? Então, o que é que acontece? Quais são os gases que têm maior concentração desse efeito estufa? Então, a gente tem aqui o CO2, com quase mais de 50%, o CFC, o gás metano e aqui o N2O, que é o de nitrogênio, o óxido de nitrogênio, são eles em maiores concentrações. Esse valor aqui pode mudar de acordo com a literatura, com o ano que você pesquisar, mas é em torno disso. O maior é o CO2, o gás carbônico. E além disso, você tem que lembrar das consequências do efeito estufa. Como consequência, a gente tem aqui derretimento de grandes massas de gelo, aumento no caso de desastres naturais, tempestades e furacões, extinção de espécies, desertificação de áreas naturais, episódios mais frequentes de seca, mudanças climáticas e problemas associados à chuva ácida, certo? Então, a gente tem, além de saber o que é o efeito estufa, saber as consequências desse efeito, dessa piora, né? Que vem aí o aquecimento global.
tá? Está diretamente relacionado ao efeito estufa. Então, a partir disso, a gente vai responder essa questão baseada essa pequena explicação aí, que foi sobre o efeito estufa, as consequências, os gases de estufa. E na letra A, ele diz assim, que é o NO2 e CO2. Todos esses gases aqui estão lá na lista de gases de estufa, então pode ser a letra A. A gente tem a maior concentração de CO2, é o maior responsável aí por 55%, e o NO2 ele aparece com um pequeno percentual. A letra B ele fala do O2 e do O3. Não, O2 e O3 eles não são responsáveis aí pelo efeito estufa, a gente pode eliminar. Na letra C a gente tem o metano, correto, mas tem esse aqui que é o álcool, o etanol, que não faz parte aí da questão. Na letra D tem cloro, cloro aparece no CFC, e aqui água oxigenada, que não tem nada a ver. Na letra E aparece CO2, mas não aparece água oxigenada, então por eliminação a gente diz que é a letra A. Muito embora o NO2 ele aparece com um percentual de 4% aí como responsável do efeito estufa, do aquecimento global e assim sucessivamente. Então a gente termina essa parte, essa questão, né, sobre efeito estufa e até a próxima questão de vestibular seriado.